todos bem-vindos. Vamos fazer a oração então, meus irmãos? Amém. É forte. Eterno, entramos em tua presença, no nome e pelos méritos de Yeshua, nós te clamamos. Por favor, tenha misericórdia de cada um de nós, que nós possamos estar guardados e protegidos debaixo da tua destra poderosa, como o Senhor tem visto, ó Pai. Não, pode tirar essas tábuas aí para ser furado. Na qual nós estamos passando. Aí tem que passar água. Nos dará a vitória, que não haja empecilho, que todo levante venha cair por terra, toda muralha contra este estudo, esses ensinamentos, essas ministrações têm sido fantásticas, ó Pai. Todo empecilho caia por terra, no nome de Yeshua, no nome de Yeshua. Sem empecilhos, sem dificuldades, assim nós cremos e esperamos em Ti, Eterno. Todo dardo inflamado seja arrancado, quebrado e destruído. Cilada, Pai, por favor. São temas fortes e necessários, ó Pai. Estamos tratando de apologética, sim, Pai, verdadeira, fiel, pura. Em nome de Yeshua, conduz a aula, abençoe o nosso professor Pedro Salles, que prontamente atendeu com muito carinho e muito esmero. Abençoe a cada família também que está aqui, Pai, participando, envolvendo, se desdobrando também. Em nome de Yeshua, assim eu creio e já quero agradecer de forma antecipada livramentos, proteções e por tudo mais que o Senhor tem feito e fará. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos começar, né? Já estamos um pouquinho atrasados, peço desculpas novamente a todos vocês, mas eu não contava com esse probleminha técnico, tá bom? Então, a terceira aula da nossa série de estudos sobre a questão dos antimissionários, né? Refutando os antimissionários, é essa que vocês podem ver que o irmão Brandon está compartilhando. O Novo Testamento é um produto de Roma? E por que é que eu decidi fazer esse estudo? É simples. Muitas pessoas que adentram na Techuvá e depois elas saem da Techuvá e vão para o judaísmo ortodoxo, vão para a ortodoxia judaica, elas alegam que o Novo Testamento, né, a Brit Hadashah, em hebraico, é um livro inventado, é um livro criado pela Igreja Católica com o intuito de profanar a Torá, de profanar a Bíblia como um todo, que eles chamam de Tanar, que é o Velho Testamento. Então, hoje nós vamos analisar provas históricas, arqueológicas, e vamos também examinar as próprias escrituras e vermos se essa questão da Brit Hadashah é esse livro falso que muitas pessoas ensinam. Então, vou pedir para o irmão Brandon descer um pouquinho o slide para nós prosseguirmos. Eu coloquei uma breve introduçãozinha aí, né? Eu já dei uma introdução, mas é só para recapitular e também colocar algumas questões importantes. Então, os antimissionários, eles ensinam que o Novo Testamento não é inspirado e que este é um produto de Roma. Grupos que, inclusive, se dizem nazarenos ou messiânicos, isso é verdade, não é invenção minha. Eu já vi vários indivíduos que se dizem judeus nazarenos, judeus messiânicos, que eles alegam que o Novo Testamento, na verdade, ele é um livro histórico, mas ele não é um livro inspirado. Ele contém muitas falhas, contém muitos erros, e assim sucessivamente. Mas a questão é, será que esses indivíduos, eles estão falando a verdade? Será que eles estão realmente inspirados pelo Ruach, pelo Espírito do Eterno, e estão proferindo verdades, ou eles estão simplesmente sendo enganados, ludibriados pela sua própria mente ou também por Satanás? Então, nós vamos nos aprofundar, né, através, como eu repito, através de fontes arqueológicas, fontes históricas e também na própria Bíblia, para entendermos todas essas indagações iniciais, tá bom? Então, vamos aqui descer um pouquinho o nosso slide. Então, a primeira citação que eu quero falar para vocês é de um grande erudito chamado Matt Slick. Ele é um teólogo renomado de um grupo da Califórnia, e ele escreveu o seguinte: muitas pessoas não acreditam que a Bíblia seja um documento confiável da história.
Mas o fato é que a Bíblia é muito confiável como um documento histórico. Recapitulando, ele está falando da Bíblia como um todo. Mas por que eu estou falando isso? Daqui a pouco vocês vão compreender. Se fôssemos olhar para um gráfico que comparasse os documentos bíblicos com outros documentos antigos, veríamos que a Bíblia está em uma classe por si só em relação ao número de cópias antigas e sua confiabilidade. O que é que esse renomado erudito e teólogo ele está ensinando? Que se nós pegarmos outros documentos antigos, que daqui a pouco eu até coloquei um gráficozinho para vocês entenderem, vocês visualizarem melhor. E se nós formos comparar com os manuscritos da Bíblia, como, por exemplo, os manuscritos em hebraico, os manuscritos gregos e etc., nós veremos que a quantidade de provas, a quantidade de manuscritos que nós temos é muito, muito, muito superior a essas obras. Ok? Primeiro ponto interessante sobre a Bíblia. Isso aí é uma questão para a Bíblia como um todo, mas daqui a pouco nós vamos destrinchar e vamos falar apenas da Brit Hadashah, apenas do Novo Testamento, que é o nosso tema proposto. Eu vou descer um pouquinho aqui mais, pedir para o irmão Brendel descer, para nós lermos uma outra citação introdutória do erudito Dr. Bruce Metziger. Só para vocês verem, até eu coloquei aí na telinha, esse camarada, ele tem 5 faculdades. 5 faculdades. Então vocês veem que não é qualquer pessoa, foi um indivíduo que estudou muito, 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 para chegar onde está. E aí, ele fala uma coisa fenomenal, uma coisa muito importante, que é a citação abaixo, que está entre aspas, que diz assim, ó, não é só a Bíblia que está nessa situação. Outros documentos antigos que chegaram até nós também estão. Agora, prestem atenção que coisa profunda. A vantagem do Novo Testamento, principalmente quando comparado com outros escritos antigos, é que muitas cópias sobreviveram. Então, entendam o que eu vou falar aqui e não me interpretem mal. Se nós pegarmos os manuscritos que nós temos da Torá, ou, por assim dizer, do Velho Testamento, os manuscritos da Brit Hadashah são dezenas e dezenas e dezenas de milhares a mais do que o Tanar. Só para vocês terem uma ideia. A arqueologia, eles trabalham com provas, com documentos, com fundamentos, ok? Então, quanto maior a quantidade de fatos, de provas, então maior é a credibilidade. Obviamente, eu não estou dizendo com isso que o Tanar, o Velho Testamento, ele não é inspirado, não é isso que eu estou falando, ok? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que esse argumento dos antimissionários e dos judeus ortodoxos de que o Novo Testamento é fake, que o Novo Testamento é falso, só essa prova arqueológica, uma prova científica que nós temos base para afirmarmos tal questão, já derruba essa indagação. Então, quando a pessoa chegar para você e falar assim, o Novo Testamento é uma invenção católica, o Novo Testamento nós não podemos confiar. Primeiro que, muitas pessoas se valem desse pressuposto por eles simplesmente acreditarem o que outras pessoas falam. E existe um ditado aqui no Brasil, muito popular, que é assim, quem vai pela cabeça dos outros é o quê? Piolho. Então, muitas pessoas simplesmente elas acreditam, elas não estudam, elas não pesquisam e simplesmente acreditam no que os antimissionários e o que os judeus ortodoxos ensinam. Eu vou descer um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês esse gráfico, ok? Esse gráfico explicativo, e agora vocês vão entender do que é que se trata e o que é que eu estou falando. Vocês veem que essa parte que está em azul, nós temos o autor, a data escrita, a cópia mais antiga, o intervalo, enfim, número de cópias, precisão de cópias, etc. Como vocês podem ver aí na telinha, nós temos vários personagens, várias pessoas que passaram pela nossa terra e são pessoas famosíssimas. Por exemplo, nós temos Platão. Quem aqui já ouviu falar de Platão? Creio eu que todo mundo, né? Um dos maiores filósofos de todos os tempos. Nós temos Tácito. Tácito, ele foi um historiador. Nós temos
Aristóteles, nós temos Homero, né, que é a famosa Ilíada de Homero, e por último nós temos aqui a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Agora, como vocês podem ver aí, no segundo quadradinho e no terceiro quadradinho, nós temos a data, a provável data da escrita, provável data que essa obra, que esse documento foi escrito, ou então a data em que essa pessoa viveu, ok? A data que essa pessoa viveu. Agora, se vocês perceberem lá no finalzinho, número de cópias e precisão de cópias, pasmem, nós temos 7 cópias apenas, prestem atenção que isso é muito importante, nós temos apenas 7 cópias dos escritos de Platão. Mas se você chega para um antimissionário, até mesmo para um ateu, obviamente ele vai dizer que Platão existiu, mesmo tendo essas provas que são poucas, digamos assim, por meio desses documentos, ok? Agora, se nós formos para a Brit Hadashah, para o Novo Testamento, meus irmãos, nós temos 5.600 cópias de manuscritos gregos. Obviamente, não estou dizendo com isso que a Brit Hadashah inicialmente foi escrita em grego, não é isso. Só estou mostrando aqui como teor de fato que a Brit Hadashah tem validade maior do que qualquer obra do mundo, principalmente sobre as maiores obras filosóficas e históricas, que são essas aí. A Ilíada de Homero, Platão, os escritos de Tácito, e aí, como o irmão Gerson até colocou, e também a precisão das cópias. Porque só para vocês entenderem uma coisa, e isso é importante. Por exemplo, se eu escrevo uma coisa, vou citar aqui um exemplo, suponhamos que eu escrevi um livro. Daqui a 100 anos, uma pessoa pega o que eu escrevi e ela tenta fazer uma síntese. Escrever o que ela entendeu, o que ela compreendeu, obviamente vai ter algumas diferenças. Então, o que é que eu estou querendo falar com isso para vocês entenderem? A Brit Hadashah, meus amados, a precisão das cópias que nós temos é de 99,5% dos originais. Esses 0,5%, até nós falamos na aula passada, alguns irmãos também comentaram, muitos dessas pessoas que escreviam, os copistas, os tradutores, ok? Não é a Brit Hadashah no original, porque, obviamente, não tinha erros. Mas as cópias, as traduções, muitos, eles tinham miopia. Muitas pessoas não pensam nisso, né? Mas muitas pessoas naquela época tinham miopia. Hoje em dia nós temos óculos. Mas imagina aí, um míope escrevendo ou uma pessoa que tem astigmatismo, que enxerga ruim. Às vezes ele poderia trocar uma palavra, no caso, se fosse em hebraico, trocar uma palavra por outra. Vou dar um exemplo bem básico. A letra Het, ela é muito parecida com a letra Re, só tem um tracinho. Então, uma pessoa que tinha problema de visão, ele poderia trocar as letras e essa palavra poderia ter uma conotação diferente. O que é que eu estou falando? Estou falando que as divergências da Brit Hadashah inicialmente eram por essas questões. Posteriormente, isso aí eu concordo, e creio que a maioria aqui de nós concordamos, infelizmente, alguns tradutores, por terem uma visão antissemita, uma visão antinomista, ou seja, contra a lei, contra a Torá, eles traduziram algumas questões erradas. Temos, por exemplo, alguns erros na Brit Hadashah, João Ferreira de Almeida, por exemplo. Não estou desmerecendo o trabalho dele, não é isso. Mas existem, sim, alguns erros. Só para teor didático e para vocês compreenderem, aqui tem a foto de alguns papiros, ok? A foto de alguns papiros. Por exemplo, o papiro 46 é um dos mais antigos manuscritos do Novo Testamento conhecido. A sua datação mais provável é por volta do ano 775 a 225 depois da Era Comum, ou depois de Yeshua. E foi parte do papiro bíblico Chester Beatley, conforme aí tem as citações e etc. Só estou mostrando aqui para vocês como teor didático. Vou pedir para o irmão Brandon ir passando para eu mostrar outros manuscritos. Por exemplo, nós temos esse outro manuscrito, deixa ele só descer mais um pouquinho para mostrar para vocês, que é um outro manuscrito grego, que é o manuscrito P52.
ok? O manuscrito P52 é o manuscrito mais antigo conhecido, mais antigo do Novo Testamento. E até eu coloquei uma observação importante e recapitulando para aquelas pessoas que estão adentrando agora, e também é importante. Apesar de estarmos citando os manuscritos gregos... Shalom para todos. Shalom, meu irmão, seja bem-vindo. Então, apesar de nós estarmos falando, citando os manuscritos gregos, a Brit Hadashah, ou chamado Novo Testamento, inicialmente ele foi escrito no aramaico. Aí você pode indagar, Pedro, mas se nós temos tantas cópias, Pedro, mas se a maioria dos teólogos eles alegam e acreditam que foi em grego? E a resposta é simples, que as provas, os fatos são contrários a essa alegação. Primeiro que a linguagem do primeiro século tinha o grego? Tinha, mas a linguagem falada pelos judeus era o aramaico. Quem fala isso? Os próprios pais da igreja. Quem fala isso? O maior, digamos assim, pesquisador e historiador judeu, que todo mundo conhece, né? Flávio Joséfo, ele fala isso. E até era difícil os judeus pronunciarem o idioma grego. Até mesmo ele disse, até eu, ou seja, ele era um grande erudito, ele vai falar, até eu tenho muita dificuldade em falar grego. Obviamente, existiam judeus helênicos, judeus que falavam grego? Claro que sim. Agora, isso não prova que a Brit Hadashah foi escrita em grego, ok? Eu queria fazer esse adendo porque isso é muito, muito, muito importante. Por quê? Se eu tiro as raízes de um livro, as raízes de um povo, eu começo a distorcer a história daquele povo e aquele povo vai se perdendo com o passar do tempo, ok? Então isso, meus amados, é muito importante. Eu não sou contra o idioma grego, não é isso. Mas nós temos que colocar os pingos nos is. Então a Brit Hadashah, ela foi escrita inicialmente em aramaico, depois do aramaico veio o idioma grego, e depois o latim, e depois o inglês, da Bíblia de William Tyndale, e etc. E depois veio outras traduções, a Bíblia King James, e etc, tá bom? Fazendo aqui só um resumo aqui da Bíblia como um todo. Agora, uma questão muito importante é, mesmo analisando evidências históricas e arqueológicas, precisamos nos perguntar, será que existe alguma profecia falando de um Novo Testamento? E a resposta é sim, existe sim, e eu vou mostrar para vocês. Ó. Inclusive, eu coloquei até o texto aí em hebraico, tá muito pequenininho, então fica ruim para eu ler aqui o hebraico, mas enfim... Como vocês podem ver, essa palavra aqui... Ah, lá o irmão aumentou. Ele só pediu para ele... Isso, perfeito, meu irmão, muito obrigado. Então, veja, em hebraico diz assim, ó... Rene yamin bain, neum Adonai vekarati, et beit Israel, ve et beit Yehudá. E agora, olha só o que diz aqui em vermelho. Brit Hadashah, ou seja, nova aliança. Essa expressão, ela também pode ser traduzida como Novo Testamento, porque testamento nada mais é do que uma aliança, um pacto, ok? Então, nós poderíamos sim, isso não é errado, eu usar o termo Novo Testamento, ok? Não é errado. Agora, eu preciso entender o que é o Novo Testamento, o que é a Brit Hadashah. Por exemplo, em Jeremias capítulo 31, no caso eu li em hebraico, agora a tradução que diz assim, ó. Eis que dias vêm, diz o Eterno, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então o Eterno está mostrando através do profeta Irmiarro, através do profeta Jeremias, que ele iria restaurar a aliança através de um novo concerto, de um novo pacto. E nós sabemos que esse pacto é através do sangue de Yeshua. Agora, nos aprofundando melhor em algumas questões profundas sobre essa questão do Novo Testamento, né, que muitos
ortodoxos e antimissionários combatem, deixa eu ler para vocês uma obra judaica, ok? Que está no site do Chabad, que é uma obra ortodoxa, e eles vão comentar o seguinte, ó. Existem mais de 304.805 letras na Torá. Vocês podem perguntar, poxa, como é que eles sabem isso? Um escriba, um sofer, ele sabe disso. Por quê? Porque ele literalmente, ele escreve a Torá letra por letra, sem nenhuma falha, e consequentemente alguém já contou, ok? Então, contém 304.805 letras. Mas como você observou, muitas vezes ouvimos falar das 600.000 letras na Torá, ou seja, o dobro. Agora preste atenção no mistério, viu? Uma visão explica que a contagem de 304.805 letras inclui apenas aquelas que vemos, tinta preta contra pergaminho branco. Mas também existem as letras em branco contra preto. Poxa, Pedro, tu está falando, sei lá, qual idioma, porque eu não estou entendendo nada. Eu vou terminar a citação e eu vou explicar para os amados irmãos. A versão celestial e não física da Torá é descrita como fogo negro sobre fogo branco. E tanto o preto quanto o branco são igualmente significativos. O preto, agora preste atenção, o preto são as letras que vemos, enquanto o branco, o espaço inverso entre o preto, são as letras que não vemos. A contagem de 600.000 letras inclui as letras pretas e brancas. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes do irmão Brandon passar o slide. De acordo com a visão mais cabalística, com a visão mais mística dos judeus, a Bíblia, ela tem 304.000 letras. Eu estou arredondando, tá bom? Para você entender. E nessa visão, existem mais 300.000 letras, olha só, mas 300.000 letras que são os espaços em branco, aqueles espaçamentos em branco na Torá. E esses espaçamentos, de acordo com essa visão mística, são segredos, olha só o mistério agora, são segredos da Torá que o homem comum, o homem normal, ele não consegue compreender, nem mesmo Moshe Rabbeinu, nem mesmo Moisés, ele consegue compreender esses mistérios, ninguém consegue compreender. Mas sabe o que é lindo nisso, meus irmãos? Que a própria tradição judaica, olha só, ensina que o único capaz de revelar esses segredos, esses mistérios, sabe quem é? O Messias. É o Messias que Messias que vem revelar esses mistérios, esses espaçamentos em branco da Torá. Nenhum outro homem é capaz de fazer isso a não ser o Messias. E aí vocês vão começar a entender o que é a Brit Hadashah, o que é o Novo Testamento. Porque muitos antimissionários e ortodoxos ficam batendo na tecla, alegando que isso é um livro de Roma, que é heresia, que é um livro pagão, que é um livro idólatra. Errado. Os ortodoxos, eles sabem que existe sim profecias falando a respeito dessa Torá, chamada de Torá Hadashah, a nova Torá. E quem é o intérprete dessa Torá é o Messias. Inclusive, esse material, né, nós estamos até estudando, né, na Operação Talmidim. Obviamente, algumas questões que eu citei aqui. Por exemplo, existe um grande segredo no livro de Êxodo, na outorga da Torá, né, na entrega dos mandamentos, que muitas pessoas passam despercebidas, né, por esse evento, que aparece em Êxodo, como vocês podem ver aí na tela, Êxodo capítulo 20, verso 18. Êxodo capítulo 20, verso 18, diz assim, ó: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o som do chofar. Geralmente na Bíblia João Ferreira de Almeida aparece o termo e o som
da buzina, ok? Mas esse termo buzina é justamente o termo shofar. Em hebraico aparece hashofar, o som da trombeta. O monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Se você ler assim normalmente o texto, aparentemente não tem nada demais. Mas o Midrash, ao explicar sobre esse texto, sobre a outorga da Torá, vou pedir para o irmão Brendo subir um pouquinho aí o slide, vocês vão ver que existe um segredo muito interessante no Midrash. Vocês podem ver aí a citação, o Midrash Shemot Rabbah 5.9, que diz assim, ó: e todas as pessoas viram os sons, literalmente, vozes. Não está escrito som aqui, mas sim sons, no plural. O Rabi Yohanan disse: a voz sairia e se dividiria em 70 vozes para as 70 línguas, para as 70 nações, de modo que todas as nações ouviriam, e cada nação ouviria na língua da nação. Eu não sei se vocês perceberam a ligação desse momento da outorga da Torá com um texto famosíssimo, um texto muito interessante, que se encontra em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, meus amados, foi justamente a mesma questão que apareceu no episódio da outorga da Torá. Muitas pessoas acham que a festa de Shavuot, chamada em grego de Pentecostes, na verdade foi uma festa inventada, estavam inaugurando naquela ocasião, naquele momento. Não! É uma festa da Torá, aparece em Levítico capítulo 23, festa também conhecida como a festa da colheita e etc. E nesta ocasião, aconteceu esse grande mistério, aconteceu esse grande segredo, onde as pessoas que falavam outros idiomas, elas começaram a ouvir a Torá no seu idioma materno. A mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo 2. Vou pedir para o irmão Brandon descer um pouquinho para nós lermos agora. Vejam só o que diz em Atos capítulo 2. Ó. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A mesma coisa que aconteceu lá. Isso, meus amados, já era um prelúdio, já era um protótipo do Espírito Santo que viria entrar no coração das pessoas. Elas iriam crer no Evangelho e principalmente iriam crer em Yeshua. É nessa ocasião, eu vou ler daqui a pouco, mas só comentar algo interessante. É nesse momento, nessa ocasião, que Keifá, Pedro, ele se levanta e ele começa a fazer um discurso e no final ele diz que as pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados e elas deveriam ser batizadas em nome de Yeshua. Eu vejo que muitas pessoas ficam pensando assim, Torá, lei, mandamentos. Meus irmãos, a Torá, ela não é a causa da salvação, ela é a consequência. A salvação é por meio de Yeshua. Não há salvação sem Yeshua. E a maior prova disso é que o centurião Cornélio, ele cumpria a Torá. Obviamente ele não era um judeu, não era um Yehudi, mas ele cumpria Torá, ele cumpria os mandamentos básicos da Torá. Ele era conhecido, entre aspas, como um Binei Noah, né? Ele estava no início da sua caminhada. Não obstante, não quer dizer que ele iria continuar para sempre um Binei Noah, cumprindo só o básico. Não, não é isso que eu estou falando e não sou a favor disso. Mas, inicialmente, você começa por aí, por mandamentos básicos. Mas se somente isso fosse o necessário, o essencial, por qual razão apareceu um anjo do Eterno falando com Cornélio para Cornélio chamar um homem que estava em Jope, chamado Keifá, chamado Pedro? E isso prova por A mais B que tem que ter Yeshua.
Sem Yeshua, meus amados, não há salvação. É o que nós vamos estudar nas aulas, nas próximas aulas. Essa questão do servo sofredor, de Isaías 53, à luz da Torá, à luz da tradição judaica e etc. Não há salvação sem o Messias. Aí você pode me perguntar assim, certo, Pedro? Certo, eu entendi. E como você poderia explicar a salvação no Velho Testamento, já que não tinha um Messias? Se vocês prestarem bem atenção, as pessoas eram salvas por fé no Eterno. Elas não eram salvas por fazerem sacrifícios de animais. Nunca foram salvas por isso. Nunca. Ok? Elas eram salvas por fé. Pela Hesed, pela graça do Eterno. Pela emuná, pela fé. Ok? Na Brit Habashá, a mesma coisa. E aí existe um mistério. Pode ser que alguns irmãos que estejam na live não concordem, mas é um dos temas que nós iremos estudar ainda nesse discipulado. Que isso prova que Yeshua é o Eterno. Como era a salvação no Tanar? O Eterno. Como é a salvação na Brit Habashá? Yeshua. Entenderam? Então existem essas questões profundas que nós temos que juntar, nós temos que examinar para nós não acreditarmos nos contos dos antimissionários. Mas prosseguindo com a aula, para não terminar tarde, como vocês já viram, né, já expliquei para vocês essa questão aí de Atos capítulo 2, e existe sim profecias no Tanar, ok? E eu irei citar apenas uma. Obviamente o tema ia ficar muito extenso se eu citasse várias, mas, por exemplo, existe uma que eu gosto muito, que vai mostrar que uma das missões do Messias é trazer a Torá para os goim, a Torá para os gentios, a luz para os gentios. Aí eu pergunto para vocês, de acordo com as Escrituras, de acordo com o Tanar, o Velho Testamento, o que é a luz? O que é a luz? A luz é a Torá. Quem falou isso? O salmista Davi, inspirado pelo Ruach HaKodesh, inspirado pelo Espírito Santo. O que é que ele fala nos Salmos? Sobre a questão, lâmpada, olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para iluminar o meu caminho. A Torá é luz e também a Torá é Yeshua. Por quê? Porque Yeshua disse, eu sou a luz do mundo, e nós sabemos que Yohanan João vai chamar Yeshua de a palavra, a davar, em hebraico, né, que é palavra, ou em aramaico, menra, a palavra do Eterno, que é Yeshua HaMashiach. Mas Isaías capítulo 49 diz assim, meus amados, e agora Adonai diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos de Adonai. E o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, é coisa pequena demais para você ser o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios. Uma luz para os gentios. Para que você leve a minha salvação até os confins da terra. E isso, meus amados, é a mesma coisa que aparece na Brit Hadashah, quando José e Maria estão adentrando no templo para fazerem a circuncisão da Yeshua. Então percebam que coisa maravilhosa, que coisa linda. Isso mostrando que Yeshua era judeu, mostrando que os seus pais eram judeus zelosos, e hoje, infelizmente, transformaram José, Yosef e Miriam e Maria em santos. Santos em um sentido de idolatria, né? Colocam aquelas argolinhas na cabeça, enfim, com roupagens de Roma, só que, na verdade, eles eram Yehudim, eles eram judeus. E isso é muito interessante porque quando eles vão fazer a Brit Milá de Yeshua, a circuncisão, apresentar Yeshua no templo, conforme a Torá, que tinha que entregar, fazer o resgate do primogênito, que em hebraico é Pideon Haben. Então, quando eles vão fazer o resgate do primogênito, eles fazem aquela oferta no templo, né? Quem não tinha muita condição ofertava um par de rolinhas.
e etc. Mas sabe o que é mais interessante? É que esse texto, ele é justamente o que o camarada lá, que era um profeta, né? Até esqueci o nome dele. Aquele camarada, ele disse que a vida dele, olha só que lindo, a vida dele era esperar por aquele momento. Ele diz, agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aí ele vai falar, né? Salvação para o teu povo Israel e luz para as nações, luz para os gentios. Então, os gentios, eles também fazem parte da família do Eterno através de Yeshua. Eles são enxertados na oliveira, que é Israel, através de Yeshua. Judeus e gentios. Pode passar, meu irmão Brandon. E sobre essa questão de Yeshua, no capítulo 26 do livro de Atos, verso 23, diz assim, ó, isto é, que o Messias devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo, que povo? O povo de Israel, e também aos gentios. Agora, sabem algo muito profundo e lindo? É que essa obra judaica diz assim, ó, quando o nosso justo Mashiach vier, também compreenderemos os espaços em branco da Torá. Lembram que eu falei para vocês sobre a questão da Torá, fogo negro sobre fogo branco? E esse texto está provando por A mais B que é o Messias que interpreta essa Torá, ele vem revelar essa Torá, que é o Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, e internalizar essa nova Torá, a Torá Hadashah, a nova Torá, no coração do homem. E o próprio Yeshua, ele nos ensinou em Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 18, que ele não veio abolir a Torá, mas ele veio plenificar. Vamos ler aqui abaixo, um pouquinho abaixo. Mateus, capítulo 5, verso 17 e ao verso 18, diz assim: não pensem que vim abolir... Eu estou colocando aqui na tradução Nova Versão Internacional, tá bom? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir. Agora deixa eu pedir só para o irmão Brenda subir um pouquinho. Pronto, ele aí no caso diz assim: não pensem que vim abolir, mas cumprir. O termo em grego, né, que aparece, geralmente as pessoas têm mais facilidade de analisar o grego, mas também quem não adquiriu, que adquira, né, a Peshita do Urush Tzadok, que é um livro fenomenal, sensacional, que contém muitas explicações e tal. Aparece também um termo aramaico que tem o mesmo significado de plerosai. Plerosai ou plerô significa você preencher ao máximo. Então, o que Yeshua ele vem fazer é preencher a Torá ao máximo. E isso significa uma sabedoria tão profunda, uma sabedoria tão imensa, que iria parecer como uma nova Torá. Isso é profundo, meus irmãos. Os ensinamentos da Yeshua seriam tão maravilhosos, profundos, que pareceria como se fosse uma nova Torá. Então, quando eu falo nova Torá, não significa que, por exemplo, antes era o Shabat, agora é o domingo. Antes era Pêssar, agora é a Páscoa no sentido, na visão cristã, coelhinho de Páscoa. Não é isso não, meus irmãos. Quando a Bíblia menciona, quando a tradição judaica fala sobre a Torá Hadashah, nova Torá, são esses ensinamentos profundos de sabedoria do Messias que iriam perpetuar pelas décadas, pelos séculos, pelos milênios. Se você chegar para qualquer pessoa hoje e você falar sobre, daqui a pouco vamos comentar um pouquinho, sobre a questão do Sermão da Montanha, quem nunca ouviu o Sermão da Montanha? Até o ateu, que não acredita no Eterno, já ouviu falar no Sermão da Montanha. Então, justamente,
essa é uma das missões de Yeshua, essa é uma das missões do Mashiach. Então, os antimissionários, eles não compreendem os mistérios messiânicos na Torá e nos profetas. Yeshua provou por A mais B que era um judeu zeloso da lei de Moisés. Por exemplo, sobre essa questão da Torá, só fazer aqui um adendo importante, Yeshua ele foi interrogado sobre a Torá. E o que é que Yeshua respondeu em Marcos capítulo 12, verso 29 ao verso 34? Vejamos. E Yeshua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos, só para contextualizar, chega um sofer, um escriba, um doutor da lei, e ele pergunta a Yeshua: Rabi, qual é o maior mandamento da lei? E aí Yeshua ele vai responder: o primeiro de todos os mandamentos é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aí muitas pessoas acham que Yeshua criou esse mandamento, né? Por exemplo, vem a doutrina de Marcião, de que no Velho Testamento era um Deus ruim, um Deus perverso. E no Novo Testamento é um Deus bonzinho, que perdoa todo mundo. Heresia. Heresia. Ele não estudou com profundidade. Porque Yeshua, quando citou isso, ele estava com qual texto em mente? Levítico, capítulo 19, verso 18. Vaikra 19, 18. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Yeshua, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Agora, me respondam com sinceridade, meus amados. Por que ninguém perguntava mais nada a Yeshua? Porque ele era o intérprete da Torá. Porque ele era o Mashiach, aquele que viria explicar a Torá. Os segredos que estavam em branco na Torá, foi Yeshua, meus irmãos, quem explicou. A sabedoria dele era tão tremenda, tão intensa, que ninguém ia perguntar nada para ele. Por que ia perguntar se ele já explicava tudo? Entenderam? E aí a tradição judaica nos ensina que o Mashiach, recapitulando, viria trazer uma nova Torá, chamada de Torá Hadashah. Essa nova Torá não é um ensinamento diferente dos ensinamentos de Moisés, mas é uma Torá mais elevada, focada principalmente na santidade e na transformação do caráter humano. Por exemplo, o Midrash Kohelet Rabbah 11:7 diz assim: a Torá que um homem... Olha só agora o mistério, meus irmãos. A Torá que um homem aprende neste mundo é vaidade em comparação com a Torá do Mashiach. A Torá do Mashiach, ela é muito mais elevada do que a Torá de Moisés. Por quê? Porque a Torá de Moisés tinha muitas regras em um contexto sociocultural, naquele contexto em si. Já a Torá de Yeshua é aquela Torá perpétua. Só para vocês entenderem uma coisa e vocês não me interpretarem mal. A Torá é eterna? A resposta é sim, ok? Mas a Torá eterna de Adonai são as suas instruções de mandamentos que não estão ligados a circunstâncias e contextos socioculturais, ok? Exemplo, não matarás. Será que isso nós podemos abolir? Óbvio que não. Mas outro exemplo. A mulher, no período de Nidá, para quem não sabe, é quando a mulher estava menstruada ou está menstruada,
ela teria que sair do arraial, literalmente. O que a Torá fala é isso? Sair do arraial. Aí eu pergunto, esse era o padrão máximo de santidade que o Eterno queria? Não, meus irmãos. Não. O Eterno prescreveu essa regra em um contexto onde não havia água em abundância para as pessoas não ficarem doentes. Inclusive, a própria medicina, quem estuda medicina, por exemplo, aí, ou alguma coisa desse tipo deve saber, que já foi constatado por médicos que o contato com o sangue pode gerar doenças. Ok? Então, quando o Eterno prescreveu esta regra, foi um contexto sociocultural. Porque se eu falar que a Torá, toda a Torá, a lei de Moshe, é perpétua, então quando a sua esposa, meu irmão, estiver naquele período, você tem que pedir para ela dormir em um hotel. Ok? Então são coisas que nós temos que compreender. São coisas que nós temos que entender que a Torá, em seu contexto sociocultural, permite sim, e isso o próprio judaísmo alega que sim, permite mudanças. Permite mudanças sim. Os rabinos fazem isso direto. Exemplo, na Torá de Moisés, tem falando sobre você... Vou dar um exemplo, ok? Eu não estou dizendo que eu sou a favor disso, não. Por exemplo, na lei de Moisés tem falando que, sei lá, no dia de Shabat você não pode cortar papel higiênico. Tem isso na Torá? Não. A resposta é não. Mas o judaísmo hoje, o mais ortodoxo, o mais rígido, digamos assim, eles criaram uma halahá, uma regra, de que no Shabat, a pessoa não pode cortar o papel higiênico. Por quê? Porque ela estaria violando um dos 39 trabalhos, né, as 39 melafot do sábado. Aí, isso que eu estou falando para vocês, meus amados, é para vocês compreenderem que esse contexto, esse sentido de fazer adaptações em um certo mandamento, em um sentido sociocultural, o judaísmo faz desde sempre. Então, a pessoa que usa, o ortodoxo, o antimissionário, que usa isso como argumento, o tiro vai sair pela culatra, porque ele mesmo faz isso, entenderam? Então, muitos antimissionários, e eu peço aos irmãos, eu venho batendo nessa tecla, venho trabalhando em cima disso, não acreditem em tudo. Como diz as escrituras, né? Examinem os espíritos. Nem tudo que reluz é ouro. Até essas coisas que eu estou falando aqui para vocês, estou provando, citando, mas eu vou falar aqui para vocês uma verdade. Não acreditem no que eu estou falando. Pesquisem, estudem, orem ao Eterno por discernimento. Não estudem com os olhos carnais. Peçam ao Ruach, peçam ao Espírito para o Eterno te mostrar essas coisas, tá bom? E uma das maiores provas aqui, avançando um pouquinho, que Yeshua ensinou uma nova Torá, se encontra em Marcos capítulo 1, verso 27. Olha só que mistério, meus irmãos. Marcos 1, 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Olha só, meus irmãos. Isso está provando por A mais B que a doutrina que Yeshua estava ensinando era a Torá Hadashá, a nova Torá. Ou seja, entre aspas, o Novo Testamento. Que é uma Torá muito mais sublime, muito mais elevada, onde penetra no coração do indivíduo. Se vocês veem, como é que eu posso dizer? Os milagres que Yeshua falou, meus irmãos, eu até me emociono em lembrar daquele momento em que Yeshua vai chegando perto de uma pessoa que estava possessa por Shedim, possessa por demônios. Assim que aquele camarada vê Yeshua, o que é que ele faz? Ele se prostra diante de Yeshua, meus irmãos. Como é que eu posso dizer que Yeshua é um homem qualquer, um homem, sei lá, como qualquer outro? Yeshua é o Mashiach, ele é o Messias de Israel. Temos milhares de provas que atestam isso.
somente Yeshua poderia trazer salvação para o povo de Israel. Já falei isso, inclusive, na aula do sábado retrasado, que eu fiz no canal Retornando às Heredas Antigas. O único que poderia redimir o jumento é uma analogia para o povo de Israel, até citei lá, provei por A mais B, citando Oséias. Oséias, capítulo 8, vai chamar Israel de um jumento montês. De acordo com a Torá, o jumento só poderia ser resgatado por um cordeiro, e é por isso que Yeshua entra em Jerusalém montado em um jumento. O Cordeiro do Eterno, que tira o pecado do mundo, estava salvando o jumento que é Israel. Então, se eu descarto Yeshua, meus irmãos, se eu digo que Yeshua é um feiticeiro, um falso profeta, como antimissionários ficam falando à torta e à direita, alegando que Yeshua praticou feitiçaria, aprendeu feitiçaria no Egito, eu estou negando a minha salvação. E eu prefiro rejeitar os homens do que negar Yeshua. Gálatas, capítulo 6:2, também alega isso. Gálatas, capítulo 6:2, vai falar sobre a Torá do Mashiach. Paulo, quando citou isso, meus amados, Paulo sabia desses mistérios messiânicos. Vejam, Gálatas, capítulo 6, verso 2, diz assim, ó: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a Torá de Mashiach. Aí eu pergunto para você, o que seria levar as cargas uns dos outros? Levítico 19:18. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então é isso, meus irmãos, que eu estou falando para vocês. A Torá de Yeshua é uma Torá mais elevada. O apóstolo Shaul, ele entendeu isso. Por que que Paulo, vocês já pararam para pensar por que que Paulo, ele não media esforço para falar de Yeshua? Paulo não estava querendo saber se o camarada estava no nível do seu rabino Gamaliel, ou se o camarada era o mais simples e humilde ali dos judeus ou gentios. Paulo não estava preocupado com isso, porque Paulo, ele entendeu o amor de Yeshua. Shaul, ele era um homem rígido, um homem de dura cerviz, um homem que perseguia os Kedoshim, ele perseguia os santos do Eterno. Mas quando ele teve um encontro sobrenatural com Mashiach, quando ele teve um encontro sobrenatural com Yeshua, aquele homem que perseguia passou a ser perseguido. Aquele homem que estava dando cartas de recomendações para as pessoas perseguirem os discípulos de Yeshua, agora ele estava sendo perseguido, meus irmãos. Quem faz isso é Yeshua. Quem transforma Yeshua não é o rabino, não, meus amados. Quem vai me transformar não é o Rebbe de Lubavitch, não é Maimônides, não é Narmandes, não são esses grandes sábios, não. Quem vai transformar o coração do homem é Yeshua, é somente Yeshua que pode penetrar no teu coração e escrever a sua Torá, que é o quê? A Torá escrita em um coração de pedra. E agora esse coração de pedra, conforme profetizou Ezequiel e também em Deuteronômio capítulo 30, o teu coração vai ser circuncidado. Então, Paulo, quando falou de circuncisão do coração, Paulo não tirou isso da cartola dele, da cabecinha dele, tudo isso estava dentro das Escrituras. E para nós concluirmos, eu irei citar alguns textos da Brit Habashá, provando a autoria divina, ok? Então, entenda de uma vez por todas. Quando uma pessoa chegar para você falando, a Brit Habashá é um livro histórico, a Brit Habashá não tem inspiração, diga errado. A Brit Habashá é a Torá do Messias, é um livro sagrado que a própria tradição judaica diz que seria maior do que a própria Torá de Moisés. Então, para a pessoa falar que o Novo Testamento é inferior, eu já ouvi muitas pessoas, ok? Falando que o Novo Testamento é inferior, pelo contrário. A tradição judaica fala que a Brit Habashá é até maior do que a Torá. Quem fala isso não sou eu não, meus irmãos. Eu citei aí o Midrash Kohelet Rabbah fala que a Torá é vaidade se for comparada com a Torá do Mashiach. Não são minhas palavras, não. O apóstolo Shaul, Paulo, ele escreveu: mas nós
não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, em vermelho, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Ou seja, Paulo estava sendo inspirado diretamente pelo Eterno. Se eu escrevo uma coisa, vou fazer a pergunta aqui para vocês. Se Isaías, profeta Isaías, escreveu tudo por inspiração divina, as palavras de Isaías são de autoria divina ou de autoria humana? Autoria divina, concordam comigo? É óbvio. Se Paulo ele foi inspirado pelo Eterno da mesma forma que o profeta Isaías, por que judeus messiânicos e nazarenos por aí dizem que não? Não. Brit Hadashah é um livro interessante, bacana, ok, mas inspirado mesmo é somente o Tanar, somente a Torá e os profetas. Esse camarada não está estudando a Bíblia com os olhos espirituais, não. Esse camarada está estudando as Escrituras com olhos carnais. É a verdade, meus irmãos. Não posso deixar de falar, não. O próprio Keifá, Pedro e Yohanan João, quando eles estavam falando do nome de Yeshua, eles foram, digamos assim, barrados no baile. Disseram, não fala mais o nome do Nazareno, não, porque senão vocês serão presos. Foi que eles disseram, não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. Eu também não posso me calar. Obviamente não chego nem na unha do dedo mindinho deles, né, em termos de santidade e etc. Mas, pelo menos falando o que eles falaram, eu tenho que ser sincero aqui com vocês. Ok? E aí ele continua. Mas com as que o Espírito Santo, que o Ruach HaKodesh ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ok? Então isso prova que a Brit Hadashah não é um livro humano. A Brit Hadashah é um livro espiritual, é um livro celestial. É a Torá Hadashah, a Torá do Messias. Vamos ler aqui o que Keifá Pedro, o meu xará, né? Ele escreveu. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontavam o Espírito do Mashiach, que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos do Mashiach e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo quê? Pelo Espírito de Santidade. Keifá Pedro está falando que tudo o que eles estavam fazendo ali foi inspirado pelo Eterno, meus irmãos. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, como é que eu abro a minha boca de um reles mortal e eu afirmo que a Brit Hadashah, que esse movimento nazareno do primeiro século, era um movimento normal de pregação, sei lá. As pessoas que falam isso não estão estudando com o Espírito, estão ficando na letra. E o próprio Shaul Paulo, ele disse, a letra mata. Se eu tiver letra, meu irmão, eu posso ser um PhD. Se eu não tiver espírito, eu estou morto. Shaul Paulo é o maior exemplo disso. Ele tinha muita letra. Discipulado aos pés de Gamaliel. Só para vocês terem uma ideia, um ponto interessante. Um rabino do primeiro século já era uma pessoa renomada, ok? Um rabino já era uma pessoa renomada. Aquele que cursou os 3 graus no judaísmo. Porque muitos não tinham condições, não tinham intelecto de fazerem os 3 níveis. Então, eles faziam o Beit Sefer,
que é casa do livro, onde ele aprendia o básico, aprendia a Torá, decorava a Torá, aprendia o hebraico, era alfabetização. Nós temos o segundo nível, que é como se fosse um ensino médio, ok? Que é o Beit Talmud, onde ele iria aprender algumas regras do Talmud, da tradição judaica, e, em último caso, que o camarada, já na sua adolescência, iria ser discipulado por um rabino, é o Beit Midrash, onde ele iria ficar há uma discrepância de alguns autores, né? Mas entre 13 a 15 anos, até os 30 anos, ele iria ser discipulado por um rabino, ele iria aprender tudo com aquele rabino. Somente os mais estudiosos, os que tinham maior intelecto, eles iam para o Beit Midrash. O que é que eu estou querendo falar com isso? O que é que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque Paulo, olha só, porque Paulo, ele foi discípulo de um homem chamado Gamaliel. E Gamaliel, meus irmãos, ele era rabino de outros rabinos. Ele não era rabino de alunos assim normais, não. Gamaliel, ele recebeu um título de Ramban, que é um título de uma pessoa de altíssimo grau de erudição, que é professor de rabinos. Quem assistiu aquela série The Chosen, eu até indiquei na semana passada, né, que é uma série maravilhosa sobre Yeshua e etc. Os escolhidos, né, The Chosen. Aparece lá Nicodemos. Aí, geralmente, eu gosto de assistir em inglês, né? Eu acho mais bacana para ouvir o áudio original dos atores, etc. Aí, lá, a mulher, a esposa de Nicodemos, chamou ele de Teacher of Teacher, ou seja, professor dos professores, ou seja, parecido com a questão de Gamaliel. Gamaliel, ele era rabino de outros rabinos, ou seja, Paulo foi discipulado por ele. Aí chega o camarada e diz o quê? Paulo, tudo isso que eu falei aqui, até peço perdão por desse arrodeio, mas é para chegar nesse ponto. Por quê? Muitas pessoas, muitos antimissionários, eles falam, quem é Paulo? Paulo é um herege. Paulo é um apóstata. Paulo é um doido. Meu amigo, Paulo foi discipulado por um dos maiores rabinos ali daquele momento. De todos os tempos, digamos assim, dentro do judaísmo. Paulo falava vários idiomas. Paulo sabia muita coisa, entendia filosofia, entendia matemática, muita coisa. Quem é você perto de Paulo para dizer que Paulo não sabe o que é que está falando? Paulo falou que ele foi inspirado pelo Eterno, ponto. Keifá, Pedro, vai falar que ele estava pregando o evangelho pelo Espírito Santo, ponto. Vamos aqui a outra citação de Yohanan, de João, só para vocês verem coisas tremendas, meus amados. Vou pedir para o irmão Brandon descer um pouquinho. Vejam só. Yohanan, João, ele escreveu no livro de Apocalipse, na minha opinião, esse texto aí é o texto mais profundo sobre essa questão. Ele diz assim, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Yohanan não está falando aqui da Torá e dos profetas, não, meus irmãos. Basta uma simples análise no contexto. Uma simples análise de texto. Quando ele está se referindo deste livro, ele está se referindo ao livro de Revelação. E o livro de Revelação, também chamado de Apocalipse, está em qual cânon? No cânon do Tanar ou na Brit Hadashah? Na Brit Hadashah. Mas o que é que Yohanan, o que é que tem de tão interessante nisso? Ele chama de profecia. Profecia não vem dos homens, meus irmãos. Profecia vem do Eterno. Então, o livro da Apocalipse, juntamente com a Brit Hadashah como um todo, é a Torá do Messias. O Novo Testamento é a Torá celestial do Mashiach revelada para os homens. Então, quando Yeshua esteve aqui, vocês querem saber qual foi o momento que ele revelou literalmente essa Torá? Mateus capítulo 5 em diante. Até o capítulo 7, mais ou menos. O Sermão do Monte. Chamado assim, né? O Sermão do Monte é o Sermão da Montanha. Então, quando Yeshua estava falando sobre esses grandes segredos e mistérios, Yeshua estava ensinando a Torá celestial para os homens.
A Torá perfeita, a Torá do Messias. Então, creio eu que deu para ficar claro sobre essa questão do Novo Testamento. Eu vou ler aqui a última citação da noite, que é uma citação, inclusive, do site Judaísmo Nazareno, uma citação muito profunda, muito interessante. Vou pedir para o irmão Breno baixar um pouquinho. Que é de um rabino, ex-rabino ortodoxo, grande erudito, rabino húngaro, onde ele comenta o seguinte sobre a Brit Hadashah. Ele nunca tinha lido a Brit Hadashah, mas quando ele abriu, quando ele leu, olha só o que ele falou. Eu pensei que o Novo Testamento fosse impuro, fonte de orgulho, de egoísmo arrogante, de ódio do pior tipo de violência. Porém, eu o abri e senti em mim algo especial e maravilhoso tomar posse. Uma glória repentina, uma luz brilhou dentro de minha alma. Eu olhei para espinhos e colhi rosas. Eu descobri pérolas em vez de pedras. Em vez de ódio, amor. Em vez de vingança, perdão. Em vez de cativeiro, liberdade. Em vez de orgulho, humildade. Em vez de inimizade, conciliação. Em vez de morte, vida, salvação, ressurreição, tesouro celestial. Então, se pudéssemos descrever a Brit Hadashah, esse rabino húngaro que não acreditava em Yeshua, ele descreveu da melhor forma possível, mostrando que a Brit Hadashah, o Novo Testamento, não é um produto de Roma, ok? Que é o título da nossa aula, do nosso estudo. Não é, nunca foi e nunca será. E Yeshua ensinou esse Novo Testamento, que é a Torá de Mashiach, os seus ensinamentos profundos, vindos diretamente do Eterno. Então, espero que os irmãos tenham gostado. O Eterno possa abençoar todos vocês. Vou passar agora a palavra para os irmãos, se quiserem falar alguma coisa, para o pastor Wagner, pastor Gerson. E é isso, meus amados. Shalom, shalom. Rapaz, é isso aí que eu chamo de encerrar com chave de ouro, hein? Fantástica aula. Que o Eterno continue abençoando aí o nosso professor e amigo Pedro Salles, né? O Eterno continue abençoando também a cada um que está participando das lives aí, se desdobrando, né, para estarmos juntos. Fica aí a minha gratidão a todos